Olá, hoje o nosso papo é sobre como um documento que muita gente considera só burocracia, o contrato social, pode na verdade se tornar uma das ferramentas mais importantes para proteger uma empresa. Vamos entender o que é essa tal de blindagem societária. E para começar, já deixo uma reflexão. O contrato que rege uma sociedade empresarial, ele está ali para proteger o negócio ou, sem que se perceba, ele pode ser um risco esperando para acontecer? É essa questão que a gente vai desvendar hoje. Então, vamos lá. A raiz de muitos problemas começa com um jeito, digamos, meio equivocado de enxergar a verdadeira função de um contrato social. Pois é super comum pensar no contrato social como, sabe, aquela papelada padrão só para cumprir tabela na junta comercial e pronto. Empresa aberta. Mas essa visão de que é só um pedaço de papel pode sair bem caro lá na frente. E aqui a gente vê o contraste, né? De um lado, o contrato padrão, genérico, formal, aquele que fica na gaveta e só é lembrado quando a briga já começou. Do outro, o contrato blindado. Ele é uma ferramenta de gestão feito sob medida para a empresa e, o mais importante, ele é pensado para evitar que o conflito sequer apareça. Tá, mas de onde que veio essa ideia de blindar um contrato? Ela não surgiu do nada. Ela nasceu de uma perspectiva bem específica, a de quem vê, de camarote, os negócios dando errado todo o santo dia. Essa frase é muito forte. Ela vem da experiência de peritos judiciais e empresariais. Pensa bem, são profissionais que não trabalham com um achismo, o trabalho deles é analisar as causas reais, o que de fato levou uma empresa a parar num tribunal. Eles veem o estrago de perto. E o que eles encontram nessa análise? Quase sempre a mesma história. Sociedades que acabam, sócios que não se falam mais, acusações de má gestão. E o ponto em comum, na maioria das vezes, qual é? Contratos frágeis, incompletos, que não previam nada disso. Bom, a partir desse diagnóstico, dessa observação, nasce a solução. Se os problemas são quase sempre os mesmos, é possível criar um jeito de se antecipar a eles, certo? E é exatamente aqui que o conceito de blindagem societária administrativa entra em campo. Então, o pulo do gato é esse. A blindagem é um processo técnico. Não é só pegar um modelo diferente de contrato. É um trabalho de redesenhar o documento para que ele funcione como um manual de regras do jogo, um guia de governança e principalmente de prevenção. E aqui, olha, um ponto muito importante que não dá para confundir. A gente está falando de um serviço de administração, focado em organizar a casa e prevenir riscos. Quem faz isso é um administrador, não é um serviço jurídico de um advogado. A diferença fica cristalina quando a gente olha para a linha do tempo. O serviço jurídico geralmente entra em cena depois que o problema estourou para tentar controlar os danos. Já a blindagem administrativa atua antes, na própria fundação do negócio, para que o problema nem encontre espaço para nascer. É a diferença clássica entre remediar e prevenir. Certo, tudo isso é muito interessante na teoria. Mas e na prática? Como é que um pedaço de papel se transforma de fato numa ferramenta tão poderosa para a gestão? O processo tem uma lógica bem direta. Primeiro, é preciso mergulhar fundo e entender como a empresa funciona no dia a dia. Depois, com base nisso, é hora de estruturar regras claras para tudo. E por fim, o mais importante, colocar todas essas regras dentro do contrato social, para que ele seja um espelho real e funcional do negócio. Isso, na vida real, significa o quê? Significa definir em detalhes quem faz o quê, como as decisões importantes são tomadas, como os lucros e prejuízos são divididos, o que acontece se um sócio quiser sair ou se o novo quiser entrar, enfim, tudo é combinado e assinado embaixo antes que vire um problema. Ok, entendemos o processo. Mas e os resultados? O que uma empresa ganha na prática quando adota essa estratégia? O impacto é visível. O risco de conflitos entre sócios, despenca. E o que sobe? A segurança do negócio e a clareza na gestão. No final das contas, é uma troca. Sai a incerteza e entra a previsibilidade. E as vantagens vão se acumulando, né? Uma economia gigantesca em custos com advogados e processos que nem chegam a existir, a proteção do patrimônio da empresa e também o pessoal dos sócios, uma gestão que passa a ser muito mais profissional e, claro, isso melhora a imagem da empresa para todo mundo, de bancos a investidores. E assim, a gente volta à nossa pergunta lá do começo. Depois de tudo isso, fica a reflexão. O contrato social de uma empresa está hoje funcionando como um escudo de proteção ou, na verdade, é uma brecha, uma porta aberta para problemas no futuro?
A resposta para essa pergunta pode literalmente definir o futuro de qualquer sociedade.